Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Sim, você é joia preciosíssima, você é trunfo do Senhor. Não é à toa que eu digo, corra linda do Senhor, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, meu amado, está lá em 2 Crônicas 6, tá? No versículo de número 18, capítulo 6, versículo 18. Muito obrigado você que tem compartilhado, dado aquele gostei para nós. Sempre digo, começou o vídeo, não esquece, me ajuda aí. Para não esquecer, já dá naquele gostei, dá aquela curtida para nós, ok? Quando você compartilha os nossos vídeos também fortalece bastante. Quando você faz comentário, pedido de oração, sabe que eu tenho um compromisso de orar pelos pedidos de oração e orar por você que está inscrito no nosso canal. Você que não se inscreveu, me ajuda aí, gente. Nas letrinhas azuis, é um link. Em cima ou embaixo do vídeo, carrega ali uma letrinha, algumas letrinhas azuis. Você clicou ali, vai te direcionar para o YouTube. Lá você clica em inscrever-se, que é automático. Pronto, já está inscrito, ok? Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada. Oração por você, sim, você e sua família. Bom, Café com Deus de hoje, como eu disse, em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 18. Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Bom, aqui o contexto é o seguinte: havia um sonho de Davi de construir uma casa para Deus, porque a glória de Deus, ou seja, a arca da aliança, né, aonde trazia dentro as 2 tábuas da lei que Deus deu a Moisés, os 10 mandamentos. Havia também a vara de Arão que floresceu no deserto e tinha o maná. Essa arca da aliança, ela era de madeira de acácia, revestida de ouro. E a tampa era de ouro maciço, chamado de propiciatório, porque ali Deus falava. E em cima daquela tampa de ouro maciça, que cobria a arca, tampava a arca, haviam 2 querubins de ouro também. Os 2, né, tinham uma asa para baixo e uma asa para cima, né? Simbolizando ali toda uma tipologia, simbolizando Jesus, né? Que é o intermediador entre Deus e os homens. Toda a arca apontava para isso, né? Todo o tabernáculo aponta para isso. E o tabernáculo é como se fosse uma cabana feita e Deus orientou Moisés para fazer. Davi fez uma mansão para ele quando se tornou rei. Tinha um projeto, um sonho e um projeto pronto para edificar uma casa para Deus. Deus agradou muito daquilo, mas achou que não deveria ser por suas mãos a construção daquela arca, porque o seu governo, ou seja, as suas conquistas foram debaixo de guerra, né? Então, havia muito sangue que rolou pela mão de Davi. E como Salomão foi um reino de paz, o filho de Davi, ele deixou então que este sonho de Davi fosse cumprido na vida de Salomão, no reinado de Salomão. Aí é o contexto para você entender. A casa está pronta, o templo está pronto, é trazida a arca, né? Os sacerdotes, 120 sacerdotes, os levitas, todo o povo estava diante da casa feita para Deus.
É onde ele diz aqui, Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Nem os céus dos céus podem conter o Senhor. É o texto que nós lemos, gente. Quanto mais a casa. Mas acontece que Deus se agradou e a glória dele, a presença dele ali se manifestou. Tanto é que Salomão faz uma oração linda. Ele diz, Senhor, se o teu povo pecar, se ele for levado para cativeiro, seja para longe ou para perto, se houver peste sobre a terra, doenças, epidemias, por causa do pecado, da desobediência, de maneira que se o povo se arrepender, se voltar para onde está a cidade santa, que é Jerusalém, né? E a casa que foi construída, o templo que foi construído para ti, que o Senhor ouça a oração, que se volte para o seu povo, usando de misericórdia, perdoando os pecados, né? E atentando às orações que se fazem. E ele diz mais, não só o povo de Deus, mas até estrangeiros que orarem, voltarem para aquela casa, que sejam escutadas as suas orações. E o Senhor agradou disso, sabe? De tal maneira que quem acendeu fogo no altar foi o próprio Deus, porque a glória dele se manifestou ali, a nuvem da glória de Deus. E os sacerdotes não podiam ficar em pé. E o fogo acendeu o holocausto. E foram oferecidos milhares e milhares e milhares, né, de sacrifícios ali naquele dia, de maneira que o altar, a bacia, né, e tudo ali não pôde conter a quantidade, e tiveram que fazer uma semana de festividade para os sacrifícios a Deus. O que a gente aprende aqui é que, embora Deus não habite, né, em casas feitas por mãos humanas, a sua glória se manifesta. E Deus se agradou e deu ouvido àquela oração de Salomão. Então, eu me lembro aqui, por exemplo, de Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Ele orava voltado para onde? Para Jerusalém. Porque ele abria a janela, voltado para Jerusalém, ele orava. Até quando saiu o decreto que não podia fazer nenhum pedido a ninguém, a nenhum Deus, ele continuou orando, mesmo sabendo que poderia ser pego, né? Abriu a janela justamente para onde ele estava acostumado a orar, que era em direção aonde estava a casa de Deus. Quando a gente fala, vamos à casa de Deus, não é errado dizer isso. Porque a glória de Deus se manifesta ali, por causa de nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Amém? E isso é importante a gente aprender, entender. Quando a gente faz isso, a gente está honrando a Deus. O próprio Jesus foi ao templo, frequentava o templo nas festividades, ia às sinagogas, dando exemplo que se deve congregar. Porque tem gente que fala, Deus não criou religião nenhuma, a religião foi criada pelo homem. A gente não precisa de buscar Deus indo a templo, não. A gente busca em casa mesmo, mas aí alguns equívocos. Primeiro, que o próprio Jesus, eu acabei de dizer, deu exemplo de congregar. Segundo, que está escrito na Bíblia, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Terceiro, Deus tem um compromisso com aquele lugar. Ele não vai ficar morando ali, não é a morada dele, claro, mas por causa do povo, o povo santifica o lugar. E a santificação é a separação para o serviço de Deus. Isso significa santificar. Porque tem gente que acha que santificação é só separação. Um monge, ele pode santificar em parte, né? Porque se isola. Às vezes fica no mosteiro lá isolado, fazendo meditação. Entenda bem, de que vai valer isso se não for para o serviço de Deus? O significado de santidade ou de santificação é separar-se para o serviço de Deus. Não é só separar, é separar para o serviço do Senhor. Então, quando você está separado
para servir a Deus, você está santificando a sua vida. Isso é a verdadeira santificação. Amém? Tem que ter um sentido aquela separação. É para um objetivo, que é servir a Deus. Adorando, glorificando, louvando o seu nome. Foi o que fizeram aquele dia. Foram com louvores, com sacrifícios, com ofertas, para agradar a Deus, com elogios a Deus, com orações que foi feito naquele lugar. E Deus se agradou, Deus ouviu a oração, porque Deus tem um compromisso com aquele lugar chamado casa de Deus. O próprio Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O que é oração? São pedidos, diálogo, intimidade com Deus. Então a gente precisa congregar. Essa é uma grande lição para nós. Precisamos congregar. Precisamos honrar a Deus. Essa é outra lição. Quando Salomão construiu aquela casa, ele estava dando honra a quem? A Deus. Porque ele está lembrando de Deus e quer agradar o Senhor. Ele quer engrandecer o nome do Senhor. Para que todos olhassem para aquela casa e lembrassem que é a casa de Deus. Amém? Isso é honra, dá honra a quem honra é devido, diz a Bíblia. A glória exclusiva é só de Deus. A honra você pode dar até aos homens, não há problema nenhum, porque a Bíblia diz isso, dá honra a quem honra é devido. Mas eles estavam dando, além da honra ao Senhor, estavam dando glória ao seu nome. Porque ali era o lugar de glorificar, com cânticos, com gestos, com orações, com pregação da palavra, ensino da palavra, mensagem de Deus, certo? E Deus se agradou, e Deus se agrada. Como você tem honrado o Senhor? O que você tem feito para honrar a Deus? Não é só ir na casa de Deus, claro que é importante ir, mas o que você tem feito na sua vida diária, no seu dia a dia, para que o nome do Senhor seja glorificado? Você já parou para pensar que você foi criado para o louvor da sua glória, da glória de Deus? Você já parou para pensar que Deus, quando te criou com um propósito, e Ele quer cumprir esse propósito na sua vida? Já parou para pensar nisso? O que é que você tem feito para que esse propósito se cumpra na sua vida? Hein? Gente, me ajuda aí. Se você não tem feito nada, comece a se voltar para Deus, a orar, dizer: Senhor, cumpre o teu propósito na minha vida, eu quero glorificar o teu nome. E comece a elogiar a Deus, e nos atos que você praticar, que esses atos sejam atos que glorifiquem a Deus, dignos de arrependimento, produzir frutos dignos de arrependimento. Jesus disse isso. O próprio João Batista também, pregando, falou sobre isso. Arrependei-vos e convertei-vos. Então se arrependa dos seus pecados. Você sabe que Deus deu seu Filho Jesus? Você sabe que a casa que foi edificada para Deus depois foi destruída? E depois foi reconstruída novamente? A que Salomão construiu foi destruída. E depois foi reconstruído lá quando eles estavam cativos, escravizados pela Babilônia. Lá, na época de Neemias e de Esdras, foi reconstruído o templo, que veio ser destruído no ano 70, ano de Cristo, a era de Cristo. Então o templo foi construído 2 vezes. Certo? Inclusive na segunda ficaram tristes porque não tinha o esplendor, a glória de ouro, de prata, de marfim, de cedro, de madeiras que tinha os valores que foram investidos na primeira casa. Mas o Senhor disse para eles naquele dia que eles reconstruíram a segunda casa: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Por quê? Porque na primeira o Filho de Deus não a visitou, literalmente falando. A segunda ele visitou, literalmente falando. Ele entrou no templo.
A primeira não teve visitação do Filho de Deus, teve da glória de Deus, mas não teve a visitação, literalmente falando, de Jesus. Mas a segunda teve. Por isso que a glória da segunda casa foi maior do que a primeira, porque dele, Jesus, olha só, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo aponta para Cristo. Porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Foi ele que foi entregue por nós. Debaixo de chicotada, coroa de espinho, carregou aquela cruz até o alto do monte chamado Calvário e crucificaram as suas mãos, seus pés. Ele se fez sacrifício por nós, para nos perdoar dos nossos pecados, da inimizade que havia nossa com o nosso Deus, que o pecado trouxe. Então ele está tirando o pecado. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É Jesus. João Batista disse isso quando viu, apontando, ensinando para os seus discípulos, que aquele que estava vindo em direção a ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus. Amém? Então recebe aí. Eu quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que o teu nome seja glorificado, assim como Salomão honrou o teu nome naquele dia e fez uma oração linda, e o Senhor respondeu, dando o aval, dizendo o quanto o Senhor amou, o quanto o Senhor gostou daquilo que foi feito. O Senhor respondeu com fogo do céu. Oh, aleluia! Então eu oro, Pai, para que esse fogo do céu incendeie cada coração que nos acompanha, dando graça a cada um que está inscrito no nosso canal, que assiste os nossos vídeos. Coloca nas tuas mãos a vida da Lena Mendes e família, a vida da Elisângela Aparecida e família, Cida Alves e família, pastora Rosaura Marques e família, em especial sua filha Luciana, passando aí por um procedimento de expelir pedra nos rins. Em nome de Jesus, coloca nas tuas mãos a Maria Elúzia Marques e família, a Maria Severina Silva e família. Pai, eu oro pela Camila, pelo Reinaldo, também lá de Copacabana, em especial pela Júlia. Oro pela Yolanda Pinho, a causa da tua filha, abençoa. Toma a Monique, toma o José, o neto dela, nas tuas mãos poderosas. Oro pela Alcina Lúcia também, que pede oração pela sua família. Deus, em especial pela sua finança também. A Nelma Kumaru, lá de Pernambuco, oro por ela, filhos e netos. Oro pela Maria de Lourdes também, ó Deus, e família. Vai abençoando essas vidas, Pai Santo. Em nome de Jesus. Jorge Luiz Rodrigues e família. Eu oro também, Pai, pelo Franklin, também pela esposa dele, a Patrícia. Toma nas tuas mãos esse casal. A Luana, a Raquel, a filhinha dela. Em nome de Jesus, essa oração que eu faço, agradecido, em nome de Jesus, amém. Esse foi mais um Café com Deus, gente, senta o dedo com força, vamos compartilhar.